Bom dia, irmãos. Alegria em vê-los nesse dia, nessa manhã, no dia do Senhor, dia em que separamos para meditar, orar e sermos abençoados por Deus de maneira singular. Mais importante do que a celebração do dia do Natal, que nós não sabemos se é mesmo dia 25 de dezembro, e não é a coisa mais importante. O mais importante é que hoje é o dia do Senhor, e o dia do Senhor deve ser tido por nós no coração como motivo de deleite. É assim que a Escritura chama esse dia, um dia deleitoso, no qual nós devemos ter prazer na presença do nosso Deus, junto com os nossos irmãos em Cristo. Eu queria convidar vocês para abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Isaías, no capítulo 9, e nós vamos ler esse trecho tão conhecido de Isaías, tão relembrado no Natal, e vamos pensar a respeito do significado desse Natal pré-anunciado. Isaías pregou 700 anos antes do nascimento de Cristo, mas ele pregou a respeito do nascimento de Cristo. Só isso já serve para nos mostrar que essa mensagem do nascimento de Cristo é uma mensagem que tem um valor tremendo ao longo da história, e cabe a nós não só descobrir o valor do nascimento de Cristo na história, mas descobrir o valor eterno da encarnação do Verbo, da encarnação do Filho de Deus, para nos trazer vida. Portanto, leiamos assim a palavra do Senhor. Isaías, no capítulo 1, nós vamos ler os 7 primeiros versos. Diz assim a palavra de Deus: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. E o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Vamos orar? Pai, diante da tua santa e preciosa palavra, nessa manhã nós queremos rogar, por amor de Jesus Cristo, o teu Filho, esse que veio e encarnou, que nos dê os ouvidos para ouvir, que nos dê os olhos para ver, que nos dê o coração para se arrepender e nos dê o coração para te amar, a fim de que, ó Deus, sendo esclarecidos pela tua Santa Escritura, o nosso coração se desdobre em adoração ao teu santo nome.
Tem, ó Senhor, misericórdia de nós. Tem, Senhor, misericórdia do teu povo. E dá, ó Deus, que possamos entender a tua vontade pela tua verdade. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Eu não creio que o século e a década e os anos nos quais nós vivemos sejam os piores da história do mundo. Tem gente que olha para o que vai acontecendo nos nossos dias e começa a dizer assim, é o fim dos tempos, Jesus está voltando. Nunca teve uma época tão ruim igual os tempos que nós vivemos. Mas se você olhar para a história, teve tempo muito pior do que esse que nós vivemos hoje, queridos. E se vocês já estudaram bem aqui com o seu pastor, tenho certeza que ele já falou várias vezes para vocês sobre os sinais dos tempos, os últimos dias, o que é e o que não é um anúncio dessa vinda iminente ou dessa volta iminente do Senhor Jesus Cristo. Se por um lado já houve tempos piores na história, eu creio que não houve nunca na história um tempo no qual nós tivéssemos acesso à informação e às imagens das informações tão rapidamente como nós temos hoje. E se você tem o famoso Zap Zap, Facebook ou mídias sociais, sejam elas quaisquer, rapidamente aquilo que acontece lá no seu bairro com um vizinho que quem sabe você conheceu e sofreu um acidente, sofreu um assalto, foi morto, tragédias chegam rapidinho para a gente. Às vezes ela nem acabou, ela é transmitida ao vivo. Mas não é só no seu bairro, não é só na nossa cidade, não é só aqui onde moramos. Você hoje pode assistir as tragédias do mundo ao vivo. E quantas imagens nós não temos visto nos últimos dias, nos últimos meses, dos refugiados chegando na Europa, dos atentados terroristas acontecendo por todo lado a todo momento, dessa guerra terrível na Síria que mata a gente e a gente vê. Então, se por um lado eu sei que já houve tempo muito pior do que esse, por outro lado, a gente tem uma noção muito mais clara por meio da visão e da leitura do que é que significam as trevas no mundo no qual nós vivemos. Morte, escuridão, dor, tristeza, botas sujas de sangue pelas explosões, as crianças sendo conduzidas perdidas depois daquelas explosões que acontecem a todo momento, a toda hora. Nós aqui no Brasil temos uma certa distância dessas coisas. Aliás, nossa nação mal conhece o sentido da palavra guerra. Mas não significa que nós estamos livres dessas mortes e das mesmas coisas. É fácil, ande pelas ruas desse bairro e você vai ver a morte por todos os cantos. Todo tipo de morte. Todo tipo de morte. Não só essa morte em que alguém esfaqueia ou dá um tiro na outra pessoa, mas a morte da prostituição que campeia essas ruas e existe aqui nesse bairro. A morte dos abortos que acontecem diariamente aos milhares. A morte dos casamentos e das famílias que são desfeitas. Queridos, o mundo em que nós vivemos, por causa do pecado que nele habita, é um mundo feio. Nós o embelezamos.
Nós colocamos nossas roupas bonitas no Natal. Nós tiramos os nossos odores com os nossos banhos e os nossos perfumes. Mas o mundo em pecado é um mundo feio. Na verdade, é um mundo escuro. Um mundo que carece desesperadamente de alguma luz. Eu sei que tem alguns aqui que já viveram bem mais do que eu, outros viveram um pouco menos. E desde que a gente se dá por gente, a gente espera um dia melhor, um dia em que isso não vai acontecer, aquilo não vai acontecer, aquele outro vai ser melhor. Eu me lembro quando eu me casei, diga-se de passagem, aqui nessa igreja, alguns estavam aqui presentes. Nós vivíamos na época da hiperinflação, quem lembra desse tempo? O horror. E eu era rico, gente, eu ganhava 1,5 milhão. Essa igreja já teve muito dinheiro, viu, pastor? Porque pagava esse salarião para o pastor aqui. E a gente ia rápido, tinha uma caixa econômica aqui na esquina, seu Hernan já era o tesoureiro, né? E ele ia lá e depositava os nossos salários, e a gente ia lá correndo com o cheque, tirar para correr no Carrefour, para comprar de manhã, porque à tarde já era outro preço. Aquela inflação acabou, passou uma coisa, mas outras coisas vieram no lugar. E você acha que o Brasil melhorou muito? Vocês estão vendo? A gente está vendo no noticiário, a gente está vendo o mar de corrupção que existe na nossa nação, no nosso país. E por causa dessa corrupção, por causa desses roubos, por causa dessa natureza do homem sem luz, pessoas morrem sem atendimento médico, que hoje nós temos uma medicina que poderia dar. Crianças morrem, subnutridas, um mundo de trevas, um mundo escuro. Mas pastor, o senhor não podia falar de uma coisinha melhor um pouco no dia do Natal, não, né? De luzes, quem sabe? Mas exatamente porque existem essas trevas que há uma necessidade de luz, e é exatamente mostrando essas trevas aos homens e nós mesmos tendo consciência dessas trevas, que são as trevas da nossa natureza caída também, é que nós percebemos a necessidade e a realidade e a verdade da luz para poder pregar um evangelho para os homens. 700 anos antes de Cristo, vem uma profecia desse profeta, um homem que vivia no meio da nata de Israel, entre os príncipes de Israel. Veio uma profecia a um povo que vivia num contexto triste, um povo que sofria profundamente na mão de governantes que eram ímpios, falsos religiosos, que pregavam uma falsa esperança. Eu não estou falando do Brasil no século 21, eu estou falando agora da Galileia dos gentios, no 8º século antes de Cristo. Um povo que foi chamado para ser povo de Deus, aquele povo de Israel, aquela nação de Israel, mas muitos deles viviam como se Deus não existisse. E nós vemos isso hoje. Ontem, na famosa festa familiar, enquanto eu falava um pouquinho do Evangelho, da graça de Cristo, eu via no meio da minha família, no meio da minha casa, os olhos distantes, as mentes distantes, as pessoas preocupadas com todas as suas atividades e não preocupadas com o Evangelho, sabem a história, conhecem a história, mas vivem como se Deus não existisse. Estavam lá para celebrar o Natal, mas Deus não existe.
na mente e no coração dessas pessoas. Outros naquela época viviam como se Deus não fosse capaz de mover uma palha da história. Já desisti de Deus, já vivi o tempo da corrupção, já vivi o tempo da hiperinflação, e agora temos outros problemas, Deus não tem nada a ver com isso, Deus não vai mexer em nada, então deixa Deus para lá. Creio que havia em Israel, 700 anos antes de Cristo, gente que vive como algumas nações e quiçá alguns continentes, hoje, um tempo pós-divino. Esquece de Deus, porque Deus não tem nada a ver com isso. Vamos tratar de resolver alguma coisinha que pudermos, porque Deus não vai aparecer, Deus não vai falar, Deus não vai mudar nada. E esse povo que havia sido chamado, povo de Deus, que havia sido chamado para servir o santo nome de Deus, um povo que havia sido chamado para abençoar a terra, um povo que havia sido chamado para refletir a lei de Deus e a vida de Deus e a verdade de Deus para as nações ao seu redor, vivia como se Deus não existisse. E aqui eu quero fazer uma chamada para uma primeira reflexão de caráter pessoal. Pode ser que você esteja aqui nessa igreja, pode ser que você seja membro dessa igreja. Pode ser que você já tenha se acostumado e você foi um desses sobreviventes que veio na manhã do Natal à igreja. Mas pode ser que lá no seu coração e na sua mente você esteja vivendo esse pós-cristianismo. Que você já tenha chegado num ponto em que você vai dizer assim, não, eu não tenho jeito, Deus não faz mais, Deus não muda mais, eu já desisti de Deus. E eu quero mostrar para vocês com essa mensagem que, mesmo que você tenha desistido, a Escritura garante que Deus não desiste. Por inúmeras vezes esse povo chamado Israel viveu como um filho rebelde, não queria ouvir a voz de Deus e desobedecia frontalmente a sua vontade. Aliás, se você ler os capítulos anteriores do profeta Isaías, Deus já havia decidido disciplinar aquele filho rebelde. Capítulo 8, versículo 21 diz assim: passarão pela terra duramente oprimidos, famintos. Será que quando tiverem fome, enfurecendo-se, amaldiçoarão ao rei, a Deus, olhando para cima, afrontando a Deus? E o homem é petulante assim, quando ele vai falar com Deus, ele olha para cima, ele encara. Ele diz assim: quero ver, sabe com quem você está falando? Mas quando eles olham para cima e baixam os olhos, verso 22, eles olham a terra, eis aí angústia, escuridão, sombra, ansiedade e trevas. Esse é o mundo no qual nós vivemos, queridos. Nós vivemos no mesmo mundo que passou e sofreu por aquelas razões todas, 700 anos antes de Cristo. Aliás, o texto faz questão de nomear esses lugares. O texto diz assim no versículo 1: a terra aflita é essa terra desprezível, é a terra de Zebulon, de Naftali e a própria Galileia, que é chamada dos gentios, ou seja, não pertence ao nosso povo, pertence a outros. E a razão por isso é que essa fronteira norte de Israel era o lugar preferido para os povos inimigos entrarem em Israel, era a fronteira mais fraca.
E se você sabe, já leu um pouquinho sobre guerra e história da guerra, você sabe que por onde a guerra passa, ela deixa marcas, ela deixa sulcos, ela deixa cicatrizes, ela deixa os bastardos da guerra. Lembram-se da história que nós ouvimos recentemente sobre as mulheres, as famílias de Alepo dizendo: por favor, nos deixem matar as nossas filhas para que elas não sejam estupradas. É por isso que a Galileia era chamada dos gentios, porque era um lugar de filhos bastardos. Aquela estreita faixa de 60 quilômetros entre o mar Mediterrâneo e o mar da Galileia, que é o lago de Genezaré, era uma terra de dor e sofrimento. Várias vezes a gente lê na própria Bíblia, os assírios passam e desolam aquela terra, deportam a população, destroem tudo. Terra de mistura, terra de homens sem identidade, terra de violência. Olhe as imagens de Alepo e você vai ver um retrato. Foi naquele lugar que havia criadores de porcos, da onde Jesus expulsou os demônios de um homem e enviou-os a uma manada de porcos. Não havia nada pior do que alguém no meio da terra, onde era proibido comer porcos, criar porcos. Mas aquela era a Galileia dos gentios. E eles viviam, diz o texto, num lugar de morte e sombra de morte. A grande pergunta, queridos, é: quem é que pode libertar e como pode libertar um povo que vive nessa situação? E eu ouvi recentemente alguém dizer, eu não parei para conferir, alguém por favor depois confira, que o conceito de esperança não pode estar baseado e fundamentado no verbo esperar, que deve existir um verbo esperançar, porque nós não devemos ficar inertes, mas nós temos que aprender a manter uma luz acesa. Como é que Deus muda a história do seu povo, ou a sorte do seu povo? Olhe de volta para o texto. O texto começa com uma partícula adversativa, porém, mas para a terra que estava aflita, haveria agora uma modificação dessa aflição, dessa escuridão, dessa obscuridade que havia sobre aquela terra. Deus mostrou que Ele não é um Deus ausente, que Ele não é um pai que se afasta dos seus filhos, e se esse povo Israel é de fato filho de Deus, Ele não vai deixar o seu filho nas trevas. Por isso o texto diz: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Como é que Deus age para trazer esse filho para a luz? E a primeira coisa que Ele faz é trazer disciplina. E essa é uma coisa que nós não gostamos de falar, que nós não gostamos de ouvir, e que quando a gente vê os nossos filhos crescendo, a gente tem muito medo de praticar, porque o mundo é cheio de ideias a respeito de como se deve não praticar a disciplina. Mas Deus, diz a Escritura, Ele é um Deus disciplinador. Aliás, o verso primeiro diz assim, que Deus é quem torna a terra desprezível. Olha aí, nos primeiros tempos, tornou Deus é o sujeito, desprezível a terra de Zebulon e essa terra de Naftali. E esse povo passou a viver em trevas e viver na região da sombra da morte, é o que diz esse verso 2, porque Deus trouxe essas coisas sobre eles para, pela disciplina, livrá-los da sua própria rebeldia. E aquele grande sofrimento que parecia nunca ter fim na história, chega um momento em que ele tem fim.
E nosso Deus é assim, queridos. E eu chamo aqui para uma segunda reflexão de caráter pessoal. Você já parou para perceber e olhar na sua vida os momentos da disciplina de Deus? A gente é muito fácil, né, em olhar para a vida do outro. E aí o indivíduo, acontece alguma coisa ruim com o outro e a gente imediatamente associa, o que esse cara fez, né? Ele deve ter aprontado alguma. Mas a gente tem muita dificuldade para olhar para nossa própria vida e olhar essas coisas que passamos e entender que por disciplina, por bondade, por amor, por misericórdia, a mão de Deus está sobre as situações que nós não gostamos de passar. E muitas vezes elas vêm como uma consequência, sim, daquilo que nós fizemos, não como um ato punitivo de Deus, porque Deus quer me ver sofrendo. Aliás, a gente gosta de disciplinar, agora você me paga. Não, Deus não age assim. Mas quando Deus nos vê na rebeldia, irmãos, Ele, na sua misericórdia e amor, Ele diz assim: esse meu filho precisa aprender alguma coisa. E Ele nos deixa passar por esses vales, por esses momentos de escuridão, para que nós aprendamos que Ele é um Pai amoroso, e para que nós aprendamos que se desejarmos um mundo onde não há disciplina, nós vamos caminhar segundo as inclinações de um coração, que é o nosso coração, ainda cheio de coisas indesejáveis diante de Deus. E eu posso lhes dizer, meus irmãos, quanto o meu coração é ruim. E eu não consigo dar jeito no meu coração. 52 anos tentando domar esse bichinho, mas ele é um dragão. Eu preciso de alguém de fora que venha cuidar e disciplinar do meu coração, aplicando disciplina. Quando não existe disciplina, a falta de disciplina é um incentivo à perversão. É por isso que a gente vê tanto crime no Brasil, tanto político roubando, e a gente diz assim: olha, ninguém é punido, ninguém é punido, ninguém é punido. Só que aí é uma questão de punição, e a punição nesse caso seria disciplina, mas não há disciplina. Então, nós precisamos aprender a agradecer a Deus pela disciplina que Ele traz sobre nós. Foi assim que Deus agiu naquele tempo com aquele povo. Ele primeiro trouxe uma situação para que eles pudessem enxergar depois o tamanho, a profundidade e a extensão da sua misericórdia. Olha só no final do verso 1: mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, essa Galileia dos gentios. Passava por aquela região uma estrada famosa chamada Caminho do Mar. Existe até hoje, em certo sentido. E rota de comerciantes são conhecidas como a terra de ninguém. Eles também passam, usufruem da terra, usam das pessoas da terra e continuam adiante. Lá não é o destino final. Se não é o destino final, eu não vou cuidar. O texto diz que Deus pegaria esse lugar com essa sina e com essa marca e tornaria glorioso esse lugar. A figura profética desse texto, queridos, ela é tremenda. Deus vai conectar com a verdade esses caminhos e esses lugares que eram desconectados de todos os outros. Nos primeiros dias, Deus torna a terra desprezível,
Mas nos últimos dias, Deus usa aquela terra para nos falar da encarnação do Filho de Deus. Deus escolhe o lugar mais desprezível para que ali aconteça o nascimento do nosso Senhor. O Verbo de Deus encarnado, o Filho de Deus, nasce em Belém e vai passar a sua infância naquele lugar. E às vezes eu fico imaginando nosso Senhor Jesus crescendo, aprendendo a língua ou as línguas. E quando ele cumprimentava alguém de sua família, alguém do seu vilarejo, nos primeiros anos de dia, nos seus primeiros dias de vida, o Senhor Jesus virava-se para alguém e falava assim: Shalom, paz. O Filho de Deus encarnado, pronunciando com os seus lábios a palavra da verdade de uma paz que só o Deus eterno pode dar. Essa é a luz que está nascendo e que vem e que brilha nesse lugar. Essa é a manifestação da misericórdia de Deus naquele lugar de trevas. Para Deus mudar a sorte do seu povo, Ele usa de disciplina, mas Ele vem com a sua misericórdia. Lembram do dito, da pergunta que faziam? Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Pois de Nazaré vem essa luz para trazer a paz para o mundo. De um lugar simples, de uma família sem cultura. Talvez daquilo que Isaías está pintando aqui como o pior lugar do mundo. Deus traz o príncipe da paz para iluminar todas as coisas. Então, a primeira história dessa história do Natal é que Deus vem para mudar a sorte do seu povo. O que Deus faz na história do Natal? O texto diz, verso 2, que ele brilha uma grande luz, o povo viu uma grande luz, resplandeceu-lhes a luz. Hoje a gente tem muitos recursos com relação à iluminação. Aliás, todo mundo hoje carrega uma lanterna no bolso, chamada celular. Já pensou? Antigamente não tinha isso, hoje tem. E acontece ontem, na festa do Natal, o quê? Acabou a luz, lá onde a gente estava. Mas ninguém sofreu. Cada um tinha a sua própria lâmpada. Mas naquele tempo, luz era um negócio complicado. Você tinha que manter óleo, o óleo custava, era caro, não era produzido de maneira industrial. Então, todo mundo era muito cioso, muito cuidadoso da sua maneira de fazer fogo e da maneira de acender a sua luz. Por quê? Porque vida sem luz é complicada. Chega de noite sem luz, nós que já somos muito mal acostumados. Aliás, o que dominava o meu pensamento ontem à noite, assim, como é que eu vou dormir sem o ar condicionado? Pensa, né? É muito luxo. Nós vivemos num mundo assim, que a gente pode controlar supostamente o clima e o conforto do nosso sono. Aquele povo não tinha sequer luz. Viajar à noite era apavorante, principalmente quando a lua estava nas suas fases menos reflexivas de luz. Nós precisamos de luz. E aqui eu chamo a nossa terceira reflexão pessoal. Pense aí na sua vida, na sua situação familiar. Você que é casado, ou eu não sei qual a sua situação hoje. Mas eu imagino, pelo menos, que ninguém se casa, ninguém forma família, ninguém quer viver com a família para viver mal.
Ou a gente faz isso, a gente forma família para viver mal? Não, né? A gente quer viver bem, a gente quer viver em harmonia. Eu fui trazido para essa igreja, dos filhos dessa igreja, tomei uma esposa para mim, para viver bem. Eu prometi aqui nesse lugar que eu ia amar, cuidar em toda situação, mas eu sou capaz de tratar a minha esposa mal de vez em quando. Se você chegar para mim e falar assim: Mauro, é sua intenção? Não. Mas sabe por quê? Sabe por que nós fazemos essas coisas? Nós fazemos essas coisas porque falta luz, aonde devia ter luz, que é no nosso coração. Somos os corações de trevas. Nós queríamos viver de grande alegria. Verso 3 diz o texto que Deus multiplica a alegria, e eu queria viver de grande alegria, mas volta e meia eu me encontro frustrado, volta e meia eu me encontro triste, volta e meia eu me encontro embrutecido, volta e meia eu me encontro enraivecido. Por quê? Porque o meu coração traz trevas. Essa luz que veio ao mundo, ela veio para trazer luz à humanidade, a começar de uma luz que pode modificar a natureza do meu coração e me dar as condições para, debaixo da graça de Deus, lutar contra o pecado, para desejar uma vida de santidade, para querer abençoar aos outros com a luz do Evangelho. Deus não brilhou a sua luz nesse mundo como um princípio geral de vida. Na verdade, Ele veio e brilhou a sua luz para iluminar o nosso caminho do dia a dia, porque nós vivemos um vale de sombra de morte. Porque na verdade, na nossa ignorância, nós desconhecemos o futuro. Nós temos medo do mundo. Nós experimentamos temores, nós todos. Se Cristo não voltar, caminhamos para a morte. Caminhamos para a morte. E nós precisamos aprender a sequer temer a própria morte. Mas isso só acontece com a luz de Cristo. Isso só acontece com aquele que vem e vence a morte. Isso só acontece com aquele que vem e multiplica a nossa alegria, libertando-nos da opressão, do medo, da culpa, daquilo que pesa sobre nós, do jugo que bate nas nossas costas. Porque somos pecadores. Sabe qual é a alegria que esse texto está falando, que ele nos traz? Esse povo que andava em trevas viu grande luz, aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado esse povo, a alegria lhe aumentar. Sabe qual é a alegria que ele fala aqui? É a alegria da salvação, queridos. É a alegria de saber que eu posso viver nesse mundo sem temer a morte. É a alegria de viver nesse mundo sabendo que o Deus Criador do universo não olha lá de cima para mim de cara feia, porque Ele olha para mim por meio do seu Filho, a luz que veio ao mundo. E eu quero dizer para você, é muito bom viver de bem com Deus do universo, o Criador, o dono de todas as coisas. É muito bom poder viver na casa do meu Pai e ter verdadeira comunhão com Ele, não me esconder dEle. Aliás, esconder-se de Deus é a pior coisa que alguém pode fazer. Foi isso que os nossos pais fizeram lá no Jardim do Éden. Quando Deus se apresenta para caminhar com eles, no final do dia, eles se escondem.
Eles perdem a intimidade, e a partir daquele tempo eles passam a viver uma opressão, uma tirania. Mas o texto diz que Deus liberta aquele povo da opressão, tira o jugo de sobre as costas. O jugo é alguma coisa que força o animal a ir num determinado caminho. Nós deixamos de ser o bicho do pecado para sermos servos dóceis de Deus. Ele tira as causas das mágoas, a vara que fere os ombros, a própria culpa do pecado. Ele quebra a tirania de outro reinado, o cetro do seu opressor. É por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 6, não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Deus não vem só tirar a culpa, mas Ele tira o domínio do pecado, e Ele ainda, diz o verso 5, Ele ainda vinga-nos desses inimigos. A bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, a veste revolvida em sangue, essas serão queimadas no fogo. Deus joga fora, Deus coloca para lá. Haverá um dia, queridos, em que tudo que se associa a Satanás, ao pecado e à morte, vai estar tão distante de nós quanto um abismo, e nós teremos uma alegria plena, perene. É a respeito disso que é a história do Natal. Como Deus fez isso? Exatamente nessa história, a encarnação do Filho de Deus. Verso 6 diz assim: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. É o plano mais fantástico do universo. Deus envia o seu Filho para se tornar homem. Ele vem e Ele habita entre nós. Ele é nascido de mulher, Ele é da descendência de Davi. Ele se faz solidário conosco. Essa história é fantástica mesmo. É que a gente já ouviu tantas vezes, a gente já ouviu tantas cantatas, a gente já cantou tantos hinos, que a gente perde a sobrenaturalidade dessa história tremenda. Tudo que Deus prometeu, tudo que a Escritura prometeu, se confirma nesse Filho. E eu sei que hoje a gente olha para trás na história com os olhos da fé, e isso mexe com o nosso interior. Deus nos faz crer, Deus nos faz entender essa história. O problema nosso é que a gente se acostuma com ela, como se ela não fosse algo do qual nós deveríamos todos os dias nos admirarmos. Interessante, já observou os filmes que passam nessa época no Natal, na sessão da tarde? Faz um século que eu não vejo um negócio desse, mas é sempre a mesma coisa. Sessão da tarde, TV a cabo. Você já viu que as histórias todas, elas têm um jeito de corromper o conceito do Natal? Que comercialmente a gente substitui a verdade e a luz de Cristo pelas luzinhas do Natal. E a gente cria, mas o homem não consegue se livrar do Natal. A humanidade não consegue se livrar do Natal. O homem detém a verdade pela injustiça, pervertendo-a, mas ele não consegue se livrar plenamente, porque ele tem um buraco, ele tem um vazio, que ele só pode ser preenchido por uma específica luz da eternidade. É essa a história do Natal. Então, mesmo esse Natal corrompido e pervertido, o homem continua se ajuntando, ele quer algo, ele precisa de algo.
E o que ele precisa é desse menino que nasceu, esse filho que foi dado, esse filho que é presente de Deus, esse que veio ao mundo e usa do seu poder. O texto diz no verso 6, o governo está sobre os seus ombros, entregue-se ao governo dele, e você será alguém cheio da alegria dele, e nada vai poder te roubar essa alegria. Essa é a história do Natal. Um Deus que vem e usa de bondade, e essa bondade nos traz uma paz no meio de um mundo cheio de tribulação. É um mundo cheio de tribulação, mas aquilo que Ele é, ou naquilo que Ele é, Ele usa da sua bondade. Diz o texto assim, Ele é um maravilhoso conselheiro, aquele que sabe quem nós somos, aquele que sabe perfeitamente do que nós necessitamos, aquele que nos mostra aonde ir, aquele que conhece a mente de Deus e pode nos aproximar das mais íntimas intenções do Criador. Esse é o conselheiro que eu preciso, queridos. E você encontra o conselho dele nessa palavra santa. Leia a Escritura, ore, fale com Deus, fale com o Filho de Deus, porque ele é um conselheiro maravilhoso. Mas ele também é Deus forte. É aquele que luta pelos seus filhos na batalha da aflição. Já passou por aflições? Você pode tentar passar por elas na força da sua carne, e eu vou dizer para você, você vai se dar mal. Mas passe por elas ao lado do Deus forte, e você será vitorioso. Ele é Pai da eternidade, é aquele que conhece e dá vida eterna aos seus filhos. Ele é príncipe da paz. O governo dele traz uma paz tremenda, uma segurança, uma esperança, uma firmeza na verdade, que nada, absolutamente nada mais pode lhe trazer. Aquele Jesus Cristo da Galileia, que teve sua primeira infância e adolescência vivendo naquele lugar, e que na rua virava-se para seus amigos, colegas, e dizia assim, Shalom. Essa paz que nós precisamos, queridos, essa paz que só Ele pode te trazer. O que isso tem a ver conosco? Será que Ele veio para resolver a situação social, econômica do Brasil? Não, queridos, a nossa esperança não é desse mundo. Eu oro pelo Brasil, eu sei que essa igreja ora pelo Brasil, eu sei que vocês pedem pela nossa nação. A gente sabe que feliz é a nação cujo Jeová é o Senhor, nós sabemos disso, mas nós não temos nenhuma promessa, nenhuma garantia de que esse Brasil tem jeito. Mas nós temos a promessa e a garantia de que Cristo dá jeito na sua vida, na sua alma. Que Ele pode te livrar da opressão do pecado, desse que dominava sobre você, e desse medo da morte, porque Ele venceu a morte e Ele ressuscitou. Qual é a sua situação diante do Deus Criador do universo, Pai de Jesus? Nós sabemos nos evangelhos que existem diferentes formas de se contar a história. Nós costumamos ter um foco grande na história, na maneira como aqueles que são chamados evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas contam a história. E às vezes a gente
perde de observar que o Evangelho de João conta a história do Natal. Ele conta de um jeito diferente, mas ele conta com a mesma verdade. Se você olhar em João capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é Jesus, o Filho de Deus. E é por isso que no verso 14 do Evangelho de Jesus, nós lemos: no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. E o Verbo estava com Deus, e ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E o Verbo era Deus, e vimos a sua glória. A glória como do unigênito do Pai. Que história magnífica! Toda ela representada, significada historicamente numa criança que nasceu. O Filho de Deus encarnado. Quando ele foi levado ao templo para ser apresentado, como era costume dos judeus, nós acabamos de ler aqui no Evangelho de Lucas, um homem que a gente imagina que fosse velho, o texto não diz, mas diz que ele esperava, então a gente imagina que ele fosse velho, chamado Simeão. Ele diz assim, ele pega a criança dos braços dos pais, toma no seu próprio colo, e ele diz assim: agora, Senhor, pode me levar, eu sou teu servo, porque segundo a tua palavra, os meus olhos já viram a tua salvação, porque ele habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Uma salvação que o Senhor preparou ante a face de todos os povos, aquela profecia lá de Isaías, uma luz para a revelação aos gentios, e para trazer de volta aquela terra que vivia em trevas, uma grande luz para a glória do seu povo, Israel. Vamos orar? Nós te agradecemos, ó Deus, por essa história fantástica, maravilhosa, história essa que vem para mudar a nossa história, Pai. E por isso nós te agradecemos. Agradecemos porque o teu Filho veio, porque o teu Filho encarnou-se, porque o Senhor o enviou e ele desejou vir. E nós experimentamos todas essas coisas para que a tua vontade se cumpra no mundo, ó Pai. Assim, Senhor, enche o nosso coração da paz verdadeira de Jesus, o teu Filho. E segundo a tua palavra, nos faz viver nesse mundo para a tua glória. Pai bendito, se porventura, nessa manhã aqui hoje, tem alguém que não conhece a paz de Cristo, por amor dele, pelo poder do Espírito Santo do Senhor, age sobre essa vida, Pai. Convence do pecado, da justiça e do juízo do Senhor, a fim de que vejam luz depois das trevas, e assim glorifiquem o teu nome, Pai. Por amor do teu nome, Senhor, não desistimos de rogar e pedir pela nossa nação, pelo nosso país, mas nós sabemos, ó Deus, que verdadeiramente as coisas só hão de mudar quando o coração dos homens for mudado pelo Senhor.
Por isso, ó Pai, o que nós pedimos mesmo ao Senhor é que o Senhor traga sobre nós grande avivamento, muitas conversões sinceras, verdadeiras no meio da nação, ó Pai, a fim de que o Brasil veja luz. Faz, ó Deus, com que essa igreja continue a sua tarefa de evangelizar, de levar luz aos bairros dessa cidade, a essa nação e ao mundo, Senhor. Usa seus líderes, que as trevas do pecado não sejam notórias entre nós, mas tão somente à luz do Teu Filho Jesus Cristo. É a oração que faz o Teu povo, é a oração que faz a Tua igreja, no nome deste que veio e encarnou. Amém.